O mais impressionante é que ele convoca o Neymar daquela maneira, no meio de todo aquele mise-en-scène, aquela palhaçada que foi aquela festa da convocação, um circo montado no Rio de Janeiro. Então ele convoca o Neymar para alegria de baba-ovo, de puxa-saco, de influenciador bobalhão, um monte de otário lá fazendo festa, né? Naquele dia. O Neymar está convocado e tudo, e ele coloca o Neymar em campo com o Endrick e com o Vinícius. A entrada do Neymar, que aí, como todo mundo sabia, que não tem a mínima condição de entrar numa partida contra o Ricoleta, contra o Deportivo Ricoleta, reserva na Vila Belmiro, ele não desequilibrou. É só aquele grupinho de influenciadores em Marzetes, puxa-saco, baba-ovo, que achava que o Neymar com uma perna só é melhor que todo mundo. Salve, nação! Rapaziada, Mauro César Pereira e o Casagrande detonaram o Neymar e o Carlo Ancelotti, rapaziada. Bem, como vocês sabem, a seleção brasileira foi eliminado pela Noruega por 2-1, pessoal. 2 gols do Haaland e 1 gol do Neymar, de pênalti. E nisso, o Casagrande e o Mauro César Pereira detonaram o Carlo Ancelotti e principalmente o Neymar. Pessoal, antes de nós ver o vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas. Se puder hypar o vídeo, pessoal, fica do lado dos comentários, é de graça e eu vou ficar muito agradecido. Dá uma atenção, o Casagrande e o Mauro César Pereira detonando o Carlo Ancelotti e principalmente o Neymar. O trabalho do Carlo Ancelotti foi muito aquém do que se pode esperar, por mais que a gente saiba que esse é o estilo dele. Até isso foi dito, eu mesmo falei aqui no programa, o Brasil vai ser um time de transição, é como ele gosta, mas foi muito aquém, gente, muito aquém. E ontem, mais uma vez, ele teve 6 dias de intervalo entre um jogo e outro, não mudou nada, nada. A proposta foi a mesma forma de jogar, dar a bola para o adversário, eu vou tomar a bola e vou acelerar o jogo, eu vou roubar a bola perto da sua área e vou fazer o gol. Até teve uma bola do primeiro tempo que o Vinícius conseguiu recuperar, chutou, o goleiro defendeu com o joelho, e a famosa bola dele pro Endrick, que o Endrick não foi muito feliz na finalização, acabou perdendo a chance. Tinha acabado de entrar também, né? Estava meio frio no jogo, acabou não conseguindo converter o gol. Agora, o mais impressionante é que ele convoca o Neymar daquela maneira, no meio de todo aquele mise-en-scène, aquela palhaçada que foi aquela festa da convocação, um circo montado no Rio de Janeiro. Então ele convoca o Neymar para alegria de baba-ovo, de puxa-saco, de influenciador bobalhão, um monte de otário lá fazendo festa, né? Naquele dia. O Neymar está convocado e tudo, e ele coloca o Neymar em campo com o Endrick e com o Vinícius. Naquele momento diante, tem até gráfico rolando aí, vocês podem ver aí na internet, que mostra o momento de domínio de um time e de outro, esse gráfico que está rolando direto na Copa do Mundo. E você vê que da entrada do Neymar, na hora da parada para a hidratação, exatamente na metade do segundo tempo, em diante é quando a Noruega domina mais o jogo. Passa a trabalhar, inclusive, mais à frente do campo de ataque, tem a bola que cruza a pequena área, o Haaland não consegue alcançar, e depois saem os gols. Né? Aí outras bobagens que se repetem, a gente falou isso antes do jogo também. Não, mas o Gabriel Magalhães conhece o Haaland. Pois é, o Dante conhecia os jogadores alemães também do 7-1. Né? E o primeiro gol é em cima dele. Porque ele muitas vezes é imarcável, é impossível de marcar. Há momentos que é muito difícil de marcar aquele jogador. Então o que aconteceu foi um roteiro mais ou menos esperado. O Brasil ainda assim poderia ter tido um pouco de sorte de ter vencido o jogo, mas tudo isso que é apresentado é muito pouco. E o trabalho dele não é bom. Não é bom. 1 ano e 1 mês de trabalho é o detalhe, gente. Como a CBF contrata técnico de futebol? Esse treinador, quem fez o contato foi o Edinaldo, que saiu, voltou, saiu de novo, aí entra o Chaúd e aproveita, já que já tem um contato com o Ancelotti, vamos contratar. Será que alguém, o Rodrigo Caetano, alguém ali, teve a condição, a capacidade, a iniciativa de conversar com ele sobre ele? Como é que você vai fazer o Brasil jogar, o Carlo Ancelotti? Qual é a sua proposta? Porque quem negociou comigo, com ele antes foi outro cara, foi outro dirigente. Já está por aqui mesmo, é um nome, um medalhão, vamos com ele. E já renovaram para o outro ciclo de Copa. Né? Alguém acredita aí que houve uma discussão sobre como o Brasil vai jogar? Como o Brasil deveria jogar? Não que a posse de bola seja a solução para tudo, não é isso. Mas, gente, seleção brasileira dando a bola para a Noruega e olhando a Noruega trocar passe, trocou mais que o dobro de passes do Brasil. E o Brasil dependendo de roubar uma bola para acelerar, é só isso. Era só isso. E isso é muito pouco, muito pouco. Isso independe de geração. Isso depende de proposta de jogo, de treinamento, de como o técnico trabalha. E o Real Madrid pode ter ficado muito satisfeito com ele, mas dado momento mandou ele embora. Não foi só uma vez. A seleção brasileira vai fazer o que agora? Vai com ele para mais um ciclo?
né? Vai seguir em frente e ele vai se submeter a pressões como fez ao convocar o Neymar, sem a menor condição. Todo mundo sabia que não tinha a menor condição. E o fecho de ouro, entre aspas, esse ouro, é claro, é a discussão patética do camisa 10 com o goleiro, quando o jogo estava acabando, e o Brasil ainda deu mais um ataque, teve uma bola cruzada na área. Ao invés de pegar a bola e correr, pensando no grupo, pensou numa discussãozinha pessoal com o goleiro que riu na cara dele. Aquilo ali acho que simboliza muito bem o que foi o Brasil nessa Copa do Mundo. É um encerramento que resume com perfeição o que foi a participação do Brasil nessa Copa do Mundo. Tá certo, o Bruno Guimarães perdeu um pênalti no começo do jogo, ia mudar a partida, mas o jogo ficou 0-0, né? O jogo ficou 0-0 até a entrada do Neymar, que aí, como todo mundo sabia, que não tem a mínima condição de entrar numa partida contra o Ricoleta, contra o Deportivo Ricoleta, reserva na Vila Belmiro, ele não desequilibrou. É só aquele grupinho de influenciadores em Marzetes, puxa-saco, baba-ovo, que achava que o Neymar com uma perna só é melhor que todo mundo, que o Neymar em campo assusta o adversário, que a presença do Neymar iria fazer com que os outros jogadores crescessem de produção. Só essa turminha que não enxerga nada, só enxerga uma coisa que eles imaginam, né? E não é que eles enxergam, eles projetam uma imagem na cabeça de um determinado jogador e eles ficam olhando aquilo e acham que aquilo é verdade. Então eu voto nessa enquete. Em relação ao Haaland, Juca, eu vou falar uma coisa para você. Eu concordo com tudo que você falou. O Haaland faz gol em todo mundo, então não dá para responsabilizar os jogadores, porque ele faz gol em todo mundo. Mas aí eu vou no treinador. O Ancelotti deu entrevistas antes da partida, acho que durante a semana, o Danilo acho que estava lá, que ele falou assim: eu não preciso ensinar meus zagueiros a marcar o Haaland. Eles são experientes, eles sabem como fazer. Não, gente. Você vai jogar contra um time que tem um cara que desequilibra em todos os jogos que ele faz no time dele, na seleção dele, no churrasco de sábado, brincando com as crianças. Ele desequilibra porque ele é daquele jeito, ele é um ET, enfim. E você não faz um planejamento para você pelo menos dificultar que o cara decida o jogo contra o seu time. Ele fez o gol, o primeiro gol foi um gol que ele fez várias vezes. Ele fez gol aqui na Copa do Mundo, desse jeito aí, antecipando o zagueiro e cabeceando, antecipando o zagueiro e batendo. Ele fez vários gols assim. Você não vai treinar e planejar para que você evite que ele faça o gol da maneira que ele é mais confortável fazer. É isso aí, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. É triste, né, mano? Pô, velho. Caramba, mano. Eu não sei nem o que eu falo, pô. De verdade, quando eu vi o Carlo Ancelotti colocando o Neymar, mano, eu falei, mano, ou o Neymar vai sair de lá como herói, ou ele vai acabar com o time. Porque todo mundo tava pedindo o Neymar, e era nítido, se o Neymar entrasse, ele não iria marcar, ele não ia voltar pra marcar. E o Endrick também não marca, não sabe marcar, não sabe voltar pra marcar. Por isso que ele não joga nos times, o pessoal não gosta dele muito, porque ele não volta pra marcar, entendeu? Ele não consegue marcar. Ele não sabe marcar. E o Vinícius Júnior, o jogo tava pelo Vinícius Júnior. Então ficou o Endrick, o Vinícius Júnior e o Neymar sem voltar, pô. Aí já era. Aí o Haaland ficou sozinho, porque você viu, o Haaland nem tocou na bola. Nem tocou na bola. Era sempre dois. Era o Ryan ou aquele maluco lá ou aquele maluco lá do Chelsea lá. Sempre os dois marcando o Haaland. Aí entrou o Neymar e o Endrick. E o Vinícius Júnior lá na frente, o Haaland ficou sozinho, mano. Ficou só um marcando o Haaland, pô. Aí o Haaland fez os 2 gols, mano. O cara teve 3 bolas, mano. 2 bolas foi pro gol. O cara é um ET, rapaziada. De verdade, dá mó tristeza, né, mano? Que vergonha a seleção brasileira, pô. Caramba, mano. Antigamente, nós estava sendo eliminado nas quartas de final. Agora já é nas oitavas de final. Daqui a pouco nós não vai ser mais... Nós nem vai pra Copa mais, rapaziada. Nós vai ser eliminado antes, na fase de grupos. E olhe lá, rapaziada. Complicado. Mas é isso aí, deixa o seu like, se inscreva no canal. Assim o YouTube vai recomendar pra mais pessoas. Se puder hypar o vídeo, fica do lado dos comentários, é de graça. E eu vou ficar muito agradecido. Tamo junto, seus lindos. E é só o começo. Patifaria.